Muito bem, vamos deitar diretamente a mão na massa e vamos, de certa forma, também comprovar aquilo que foi dito no vídeo anterior relativamente à questão das coordenadas ou do sistema de coordenadas. Como podereis ver, eu já criei aqui um novo projeto chamado Grafismo. Há a form que é criada por defeito, eu chamei FRM Main. Isto não tem qualquer espécie de importância, poderá ser uma form com qualquer designação. Eu vou colocar aqui um botão apenas para exemplificar aquilo que eu disse em relação às coordenadas. Reparem que este botão, no seu painel de propriedades, tem aqui variedíssimas propriedades, como é fácil de perceber, e uma delas tem, ou várias, têm a ver com o GDI, isto é, com a apresentação gráfica, mas há uma delas que comprova aquilo que eu disse em relação às coordenadas, e que é o seu location, isto é, a sua posição. A propriedade location, que está aqui, é constituída por dois valores x e y, ok? Location é essencialmente o quê? Uma propriedade que parte de uma estrutura base do GDI+, que é a estrutura point. A estrutura point, isto quer dizer ponto, e um ponto tem, no caso do desenho bidimensional, tem sempre duas coordenadas, a coordenada x e a coordenada y. No caso deste x e y, reparem o que é que acontece. Se eu colocar aqui, por exemplo, 200 por 200, reparem que o botão se está a posicionar, neste caso, em relação à form, isto é, ao objeto que o contém. Okay? Não se está a posicionar em relação ao canto superior esquerdo do meu programa de desenvolvimento, neste caso. Ele está-se a posicionar, é assim, em relação aqui ao formulário. E, portanto, há que ter também atenção a isso, é que se eu criar aqui, por exemplo, um panel, ok? E se eu colocar aqui dentro um botão, e quem diz um botão diz outro objeto qualquer, mas eu vou utilizar um botão, as suas coordenadas são sempre em função do espaço que o contém, isto é, do objeto que contém este próprio elemento. E, portanto, se eu encostar o botãozinho aqui em cima, reparem que as coordenadas já são 3, 3. Isto para provar, então, duas coisas. Primeiro, que o sistema de coordenadas funciona exatamente como foi dito no vídeo anterior, isto é, se eu colocar aqui 0 e em baixo no y 0, ups, eu coloquei 30 sem querer, cá está o 0, reparem onde é que ficou posicionado o botão. Ficou posicionado mesmo no topo deste painel. E então, o que acontece aqui é que a coordenada 00 é então este ponto que aqui está, ok? Não é o centro do botão, é sim o ponto que ali está. O botão depois terá outras propriedades interessantes que nós iremos depois ter em conta também, que é, por exemplo, o width, que estará algures por aqui. Onde é que estás? Ora, deixa-me cá selecionar isto como deve ser. Neste caso é com o size, que tem o width de 75, que é a largura, e a altura 23. Reparem, se eu esticar o meu botão, ele vai automaticamente alterar ali o width. Se eu aumentar o meu botão aqui na vertical, ele vai alterar o height, ok? Isto é uma estrutura também, que é a estrutura do tipo size. E, portanto, é importante percebermos, então, o funcionamento destas coordenadas. Ter sempre em atenção que o canto superior esquerdo do contentor, que é o objeto onde está colocado o nosso elemento, é sempre o ponto de referência para as nossas coordenadas, ok? Como é que isto se processa a nível programático? Ora bom, vamos imaginar o seguinte cenário. Se eu quiser, por exemplo, alterar a posição deste botão durante a execução do código, eu posso utilizar este botão. Vamos criar aqui uma implementação. Sabemos que este botão aqui se chama button 2, e então, para eu alterar a sua localização, eu vou escrever button 2.location, e agora reparem, é igual a new point. E esta é uma estrutura, reparem, é uma estrutura que pertence ao namespace system.drawing. Se repararem, o system.drawing é, por defeito, e uma vez que estamos a trabalhar com uma form, é importado automaticamente. Isto porque parte do princípio que nós vamos utilizar, quase certeza, elementos relacionados com GDI+, e neste caso com apresentação gráfica. Então, neste caso, a estrutura point já está disponível. Ora, o new point
é essencialmente constituído só por 2 elementos, ok? Tem aqui 3 overloads, isto é, eu posso criar um ponto vazio, e neste caso as suas coordenadas serão x igual a 0, y igual a 0. No entanto, eu posso definir aqui um número de 32 bits que especifica uma coordenada dentro do sistema. Não vamos por aí. Podemos sim apresentar aqui um size e podemos definir aqui no seu quarto overload, na sua quarta assinatura, então a coordenada x e a coordenada y, ok? Então, neste caso, vamos dizer que queremos 50,50, ok? E o que é que vai acontecer? Repara, o meu botão está aqui localizado. Quando eu executar o meu código, o que vai acontecer na prática é que, se eu clicar aqui no botão 1, o botão vai para a coordenada 50, 50, e cá está, é esta coordenada aqui, 50 no x, 50 no y. Isto para explicar então muito sucintamente o que é então este point. Poderemos ainda ver outros aspectos relacionados com o point, que é o seguinte: por exemplo, se quisermos criar aqui um novo point, podemos proceder da seguinte forma: point, ponto, é igual a new point. Não vamos definir aqui os valores. E agora reparem o que é que acontece quando eu coloco ponto, ponto, ok? E agora tenho acesso aqui a estes eventos, neste caso a estes métodos e estas propriedades, nomeadamente estas propriedades, o x e o y, que são, na prática, duas variáveis do tipo inteira, que definem então as coordenadas de um determinado ponto, que eu depois posso usar para definir uma localização, definir o início de um desenho, enfim, definir um conjunto de várias operações que nós teremos a oportunidade de explorar com muito detalhe durante estes vídeos.